Existem coisas que fazem parte da nossa vida: a música, a pintura, a dança, o teatro, a literatura, a arquitetura, a escultura, e existe uma arte que conseguiu juntar praticamente todas elas em um único lugar: o cinema. Uma tela, algumas imagens, uma história, e de repente você está em outro mundo. Pode estar no espaço, no Velho Oeste, em uma guerra, em um castelo, no futuro, em uma cidade destruída, ou simplesmente sentado na sala de uma família comum, acompanhando os problemas da vida cotidiana. E talvez seja justamente por isso que o cinema recebeu um título tão especial: a sétima arte. E hoje, no nosso quadro A Origem das Coisas, eu quero fazer algo um pouco diferente. Porque hoje nós não vamos falar sobre a origem de um desenho, não vamos falar sobre um canal de televisão ou de uma banda, não vamos falar sobre uma franquia específica. Hoje nós vamos falar sobre o cinema. Vamos voltar para o começo e entender como surgiu essa ideia maluca de registrar imagens em movimento, descobrir por que o cinema é considerado a sétima arte, falar sobre como ele evoluiu, como surgiram os gêneros e, principalmente, vamos passar por alguns dos gêneros mais importantes do cinema. E eu vou escolher um filme que representa cada um deles segundo, obviamente, a minha opinião. Além disso, vamos dar crédito a alguns dos atores que ajudaram a transformar esses gêneros naquilo que conhecemos hoje. Porque, quando você pensa em ação, é impossível não lembrar de Chuck Norris, Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Quando você pensa em super-herói, talvez venha à cabeça Tobey Maguire como Homem-Aranha. Quando pensa em terror, Halloween. Quando pensa em animação, Shrek. E isso é só o começo. Porque o cinema não é apenas um monte de filmes, é uma coleção de memórias. Então, apaga as luzes, pega a pipoca, sente na cadeira, porque hoje a gente vai descobrir a origem da sétima arte. Mas por que sétima arte? Antes de voltar para o nascimento do cinema, existe uma pergunta importante que é essa que eu vos fiz agora. A classificação tradicional das artes começou muito antes do cinema. As 6 primeiras são normalmente associadas à primeira arte, arquitetura; segunda arte, escultura; terceira arte, pintura; quarta arte, música; quinta arte, dança; sexta arte, poesia ou literatura. E então, no começo do século XX, surge uma nova forma de expressão. Uma arte que consegue misturar várias das anteriores: a imagem, a música, a atuação, a narrativa, o movimento, a fotografia, o teatro. Tudo isso dentro de uma mesma experiência. E essa nova arte recebeu um nome: cinema, a sétima arte. Só que existe um detalhe: o cinema não simplesmente apareceu do nada. Durante séculos, o ser humano tentou encontrar maneiras de representar movimento. Brincadeiras ópticas, sombras, lanternas mágicas, desenhos em sequência, a fotografia, tudo isso foi construindo um caminho. Um dos grandes problemas era como transformar várias imagens paradas em uma sensação de movimento. E a resposta começou a aparecer no século XIX. A fotografia foi fundamental, porque, pela primeira vez, o ser humano conseguia registrar visualmente um momento real. Só que uma fotografia ainda era apenas uma fotografia. Se você queria movimento, precisava de várias imagens em sequência. E foi exatamente isso que inventores e pesquisadores começaram a experimentar. Um dos nomes importantes dessa história é Edward Muybridge. Sim, eu não sei pronunciar o nome dele, provavelmente eu posso estar errado, mas é isso. No século XIX, ele realizou uma experiência extremamente famosa. A pergunta era simples: um cavalo tira as 4 patas do chão durante uma corrida? Para descobrir, ele colocou várias câmeras em sequência. Cada câmera registrava uma etapa do movimento. E quando as imagens eram observadas rapidamente, você conseguia perceber o movimento do cavalo. Parece simples hoje, mas aquilo ajudou a provar algo fundamental. Uma sequência de imagens pode criar a ilusão de movimento. Então, depois surgiram outras experiências. Thomas Edison e sua equipe desenvolveram aparelhos relacionados à captura e à exibição de imagens em movimento. Um deles foi Kinetoscope. Só que existe uma diferença importante. O Kinetoscope não era exatamente como assistir a um filme no cinema moderno. Era uma máquina individual.
Você olhava através de uma abertura e assistia às imagens, ou seja, era uma experiência individual. Ainda faltava algo: colocar todo mundo sentado em uma sala olhando para a mesma tela. E então chegamos a dois dos nomes mais importantes da história do cinema, Auguste e Louis Lumière. Os irmãos Lumière desenvolveram o Cinematographe. Em 1895, realizaram uma das primeiras exibições públicas de imagens em movimento para uma plateia. E uma das imagens mais famosas associadas a esse movimento é a chegada de um trem à estação. A ideia era extremamente simples: um trem chegando, pessoas andando, uma situação cotidiana, mas para aquela plateia aquilo era algo praticamente mágico. Imagina tá lá, velho. Hoje você olha para um filme antigo de alguns segundos e pensa: tá, beleza, só um trem. Mas imagine viver em uma época em que imagens em movimentos praticamente não existiam. Você entra em uma sala escura, olha para uma tela e vê um trem vindo em sua direção. Não é difícil imaginar porque aquilo impressionou tanto. Era uma nova forma de experimentar a realidade. No começo, muitos filmes eram simplesmente registros: pessoas andando, trem chegando, operários saindo de uma fábrica, cenas do cotidiano. Mas rapidamente alguém percebeu: e se a gente usar isso para contar histórias? E aí, o cinema muda completamente. Se você assistir animações ou filmes que retratam uma época mais antiga, que tem até a origem do cinema, você vai ver que, por exemplo, as pessoas lá, os personagens vão falar: existe uma nova forma de ler um livro, que é vendo um filme, que se chama cinema. Enfim, isso é algo muito massa, véio, porque a gente deixou de ter histórias contadas apenas em livros e passou a ver os livros visualmente aí na nossa tela. Enfim, o cinema, a partir daí, mudou completamente, velho. E um dos grandes responsáveis por isso foi Georges Méliès. Eu não sei como é que é a pronúncia dele, mas Méliès era mágico e levou a lógica da magia para o cinema. Ele começou a utilizar cortes, cenários, truques visuais e efeitos especiais e criou filmes que pareciam verdadeiras fantasias. O mais famoso deles, Viagem à Lua, de 1902. É aquele filme clássico que uma cápsula atinge a Lua e existe uma imagem extremamente famosa: a Lua com um foguete cravado no olho. E sinceramente, aqui nasce uma coisa importantíssima, porque ele mostrou que o cinema não precisava apenas registrar a realidade, ele poderia criar realidades. E isso é praticamente a essência do cinema moderno. Porque você pode criar um planeta, um monstro, um dinossauro, um alienígena, uma guerra espacial, uma cidade futurista. Tudo pode existir dentro de uma tela. Então, depois disso, o cinema cresce. Filmes ficam maiores, as histórias ficam mais complexas, surgem estúdios, atores começam a se tornar famosos, diretores começam a ser reconhecidos e o cinema deixa de ser apenas uma novidade tecnológica, ele vira uma indústria. Durante as primeiras décadas, os filmes eram mudos, não existia diálogo sincronizado como temos hoje. Os atores precisavam transmitir emoções principalmente através de expressões e movimentos, e isso criou um dos maiores nomes da história. E talvez nenhum nome seja tão importante para o cinema quanto Charlie Chaplin. O personagem Carlitos, chapéu, bigode, bengala, terno e aquela caminhada característica. Chaplin mostrou que você poderia fazer alguém rir e ao mesmo tempo fazer aquela pessoa refletir sobre pobreza, desigualdade e sociedade. Filmes como Tempos Modernos e O Grande Ditador ajudaram a transformar Chaplin em um dos maiores figuras do cinema. Mas então o cinema ganha voz. No final dos anos 20 começam a surgir filmes sonoros e isso muda tudo. Agora os personagens podiam falar, a música podia ser sincronizada, os sons podiam fazer parte da narrativa e os atores precisavam se adaptar. O cinema nunca mais seria o mesmo. Enquanto o cinema crescia, uma região dos Estados Unidos começava a se transformar no principal símbolo dessa indústria: Hollywood. Estúdios, atores, diretores, produtores, cenários gigantescos e estrelas. Hollywood começa a construir uma verdadeira fábrica de sonhos, e é aí que os gêneros cinematográficos começam a ganhar ainda mais força. Mas o que é um gênero?
Basicamente, um gênero é uma maneira de classificar uma história de acordo com suas características. Temos ação, comédia, terror, drama, ficção científica, fantasia, romance, suspense, aventura, animação, musical, faroeste, crime e muitos outros, mas eu só lembrei desses, que até foi uma quantidade boa. Só que existe uma coisa interessante: um filme pode pertencer a vários gêneros ao mesmo tempo. Exterminador do Futuro 2, por exemplo, é ficção científica, mas também é ação, thriller e até drama. E é justamente essa mistura que torna o cinema tão interessante. Vamos começar por um dos gêneros mais populares: ação. Explosões, tiros, perseguições, lutas, heróis, vilões e protagonistas que parecem nunca morrer. E quando eu penso em ação, existe um nome que praticamente aparece automaticamente. Vulgo, meu ator favorito, Arnold Schwarzenegger. Arnold não inventou o gênero, mas ajudou a definir a imagem do herói de ação moderno. E se eu tivesse que escolher um filme, minha escolha seria O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, um dos maiores filmes, que para mim é o maior filme de ação já feito. Agora, para um dos meus gêneros favoritos, ficção científica. E aqui o cinema consegue fazer uma coisa maravilhosa: perguntar, e se? E se as máquinas dominassem o mundo? E se pudéssemos viajar no tempo? E se encontrássemos alienígenas? E se a humanidade colonizasse outros planetas? E se a inteligência artificial se tornasse consciente? E quando falamos de ficção científica, meu escolhido é justamente O Exterminador do Futuro 2, porque ele consegue juntar ação com a ideia de ficção científica extremamente marcante: viagem no tempo, inteligência artificial, robôs, apocalipse e a relação entre John Connor e o T-800. Porém, para não repetir o mesmo filme, eu vou dar aqui a menção honrosa para um dos filmes que de fato também revolucionou esse gênero, que é Star Wars. Não tem como. Querendo ou não, se você pensa em ficção científica, você de fato já tem a ligação aqui com Star Wars. E é isso. Agora, vamos apagar as luzes, porque chegou a hora do terror. E terror é um gênero muito interessante, porque você não precisa necessariamente mostrar tudo. Às vezes, o que você não vê é muito pior. Mas se eu tiver que escolher um filme, eu vou de Halloween, Michael Myers, a máscara, a música, a perseguição, a simplicidade e principalmente a construção de tensão. Michael Myers se tornou um dos maiores ícones de terror. E aqui também precisamos dar crédito a Jamie Lee Curtis. Ela se tornou uma das grandes final girls da história do gênero. E já que estamos falando de Halloween, precisamos falar desse subgênero do terror, slasher. Um assassino, um grupo de vítimas, uma perseguição e um personagem tentando sobreviver até o final. Halloween ajudou a estabelecer vários elementos que seriam utilizados por incontáveis filmes depois, e abriu caminho para personagens como Jason, Freddy Krueger, Ghostface, Leatherface e tantos outros. E agora, vamos aliviar um pouco, porque depois de falar de assassinos mascarados, precisamos rir. Comédia. A comédia existe praticamente desde o nascimento do cinema, e é um dos gêneros mais difíceis de fazer, porque fazer alguém rir é complicado. E quando eu penso em comédia, um filme que representa muito bem esse espírito é As Branquelas. Sim, pode parecer uma escolha improvável, mas se a gente está falando de memória popular, é impossível negar o impacto que esse filme teve. Frases, cenas, personagens, memes, e até hoje muita gente conhece o filme praticamente inteiro. Só que comédia é um gênero complexo, e aqui eu cito dois atores que marcaram para mim esse gênero, que é Jim Carrey e Adam Sandler. E aí, eu não preciso citar nenhum filme de nenhum dos dois, porque eu tenho quase certeza que você já viu 100% dos filmes e que gosta de todos eles. Agora, chegamos a um dos gêneros mais especiais, animação. E aqui eu vou escolher um filme que marcou uma geração inteira, Shrek. Porque Shrek não é simplesmente uma animação infantil. Ele brinca com contos de fadas, faz referências à cultura pop, tem humor para crianças e tem um humor que adultos entendem. Além disso, Shrek ajudou a mostrar que a animação podia conversar com públicos diferentes e criou personagens que se tornaram gigantes: Shrek, Burro, Fiona, Gato de Botas e, sinceramente, Shrek é muito bom. Agora, vamos para um gênero que combina perfeitamente com a ideia de cinema: aventura,
tesouros, viagens, mapas, piratas, templos, civilizações perdidas, e aqui minha escolha seria Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Harrison Ford como Indiana Jones, um dos maiores personagens de aventura da história. Chapéu, chicote, arqueologia, nazistas, armadilhas e aquela música impossível de esquecer. Mas, obviamente, eu tenho uma franquia que marcou meu coração, e aqui eu deixo uma menção honrosa para ela, que é Piratas do Caribe. Agora, vamos para mundo completamente impossíveis: dragões, magia, elfos, reinos, monstros, feitiços. E aqui é difícil escolher, mas eu vou escolher toda a franquia de Senhor dos Anéis. Peter Jackson conseguiu transformar uma das maiores obras de fantasia da literatura em uma experiência cinematográfica gigantesca e colocou personagens como Frodo, Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli, Saruman, Sauron no imaginário de milhões de pessoas. E agora, um dos meus gêneros favoritos e que dominou o cinema nas últimas décadas: herói. Hoje parece normal, mas houve uma época em que ninguém imaginava que filmes de super-heróis poderiam dominar bilheterias. E quando penso nesse gênero, para mim existe um nome muito especial: Tobey Maguire, porque para muita gente ele foi simplesmente o Homem-Aranha. A trilogia dirigida por Sam Raimi ajudou a provar que histórias de super-heróis poderiam ser levadas a sério, e o primeiro Homem-Aranha de 2002 é um filme que marcou uma geração. Até hoje, para mim, o melhor filme do gênero super-herói é Homem-Aranha 2. Aquela cena ali do trem, já o cara tem que sair para pagar o ingresso de novo, porque é literalmente cinema. E agora, vamos para um dos gêneros mais respeitados do cinema: crime, máfia, assaltos, gangues, polícia, traição, corrupção. E aqui é praticamente impossível não citar o Poderoso Chefão. Marlon Brando, Al Pacino, Francis Ford, uma família, uma organização criminosa e uma das frases mais famosas da história do cinema: vou fazer uma oferta que ele não pode recusar. O filme ajudou a transformar o gênero de máfia em uma das áreas mais importantes do cinema. Agora, talvez o gênero mais amplo de todos: drama. Porque praticamente qualquer história pode ter drama. Mas se eu tivesse que escolher um filme, eu iria de Um Sonho de Liberdade. Uma história sobre prisão, esperança, amizade e liberdade. É aquele tipo de filme que não precisa de explosões para prender sua atenção. A história já faz isso. Agora vamos falar de amor, e aqui existem milhares de possibilidades, mas se estamos falando de um clássico que atravessou gerações: Titanic, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Jack, Rose, o navio e uma das histórias de amor mais conhecidas do cinema. Titanic também mostrou uma coisa interessante: um filme pode ser romance, drama, histórico e ainda assim se tornar um fenômeno mundial, principalmente se tiver nas mãos certas. E aqui eu dou destaque para um dos maiores diretores de todos os tempos, James Cameron. Agora, vamos aumentar a tensão. Suspense. Você sabe que alguma coisa está errada, mas não sabe exatamente o que, e o filme vai aumentando sua ansiedade. Um dos grandes mestres desse gênero foi Alfred Hitchcock, e quando penso em Hitchcock, um filme vem imediatamente: Psicose, a famosa cena do chuveiro, a música, Norman Bates e uma sequência que entrou para a história. Agora vamos para o mundo onde a sociedade deu errado: governos autoritários, controle social, desigualdade, tecnologia, manipulação. E aqui temos vários exemplos, mas uma escolha extremamente marcante é Matrix, Neo, Morpheus, Trinity, Agentes. E aquela pergunta: e se a realidade que você conhece não for real? Matrix não foi apenas um sucesso, ele mudou a maneira como filmes de ação e ficção científica poderiam ser feitos. Agora, vamos voltar para o Velho Oeste: cowboys, duelo, deserto, saloon, cavalos e pistolas. O gênero é o faroeste, e se tem um nome que praticamente representa esse gênero é Clint Eastwood, principalmente na chamada trilogia dos dólares. E se eu tiver que escolher Três Homens em Conflito, um dos grandes clássicos do gênero. Mas também existem outros filmes que eu gosto, como Cowboys vs Aliens. Eu sei, é um pouco diferente, mas tá misturado aí Velho Oeste com ficção científica, enfim. Musical, um gênero que os personagens podem simplesmente começar a cantar do nada. E uma escolha moderna muito forte seria La La Land, de Ryan Gosling e Emma Stone.
música, dança, sonhos e uma história sobre o preço que algumas pessoas pagam para alcançar seus objetivos. E agora vamos para um gênero pesado, filmes de guerra. Aqui o cinema consegue mostrar batalhas, mas também consegue mostrar o impacto humano da guerra. E uma das minhas escolhas seria O Resgate do Soldado Ryan, que para mim é o melhor filme do gênero. Tom Hanks, Steven Spielberg e uma representação extremamente marcante da Segunda Guerra Mundial. Filmes históricos tentam nos transportar para outras épocas, impérios, reis, guerras, revoluções, civilizações, e aqui um filme que marcou bastante foi Gladiador. Russell Crowe como Máximos, Roma, Arena, Vingança, Honra e uma frase que praticamente todo mundo lembra: meu nome é Gladiador. Agora vamos para um gênero que merece uma categoria própria, porque sinceramente é absoluto cinema. Estamos falando de artes marciais. E aqui não tem como falar sem mencionar Bruce Lee, porque ele mudou completamente a maneira como o Ocidente enxergava as artes marciais. E um dos filmes mais conhecidos é Operação Dragão. E depois dele vieram diversos outros astros como Maioral, Jack Chan, Jet Li, Donnie Yen e tantos outros. Inclusive, se você acompanha o canal, você já sabe que eu tenho um carinho especial por esse gênero. E existe uma diferença entre filmes de super-herói e herói tradicional, porque o cinema sempre teve personagens que não possuem poderes: Indiana Jones, Zorro, John McClane, Rambo, e aqui eu escolheria Duro de Matar. Bruce Willis como John McClane, um policial comum, preso em um prédio, enfrentando terroristas sem superpoder, sem armadura, sem exército, só ele. Isso criou um dos grandes heróis de ação do cinema. E existem filmes que entendem que não precisam escolher apenas um gênero. Eles misturam ação, comédia, aventura, e um exemplo perfeito disso é um dos meus filmes favoritos, A Hora do Rush, com Jack Chan e Chris Tucker, dois personagens completamente diferentes, artes marciais, comédia, investigação e química entre os protagonistas. É o tipo de filme que você pode ver e rever dezenas de vezes. Agora, nem todo filme precisa ser feito para adultos. O cinema também criou muitos mundos que marcaram nossa infância, e aqui é impossível não falar de Toy Story, porque Toy Story não foi apenas um grande filme, ele foi revolucionário. Foi o primeiro longa-metragem totalmente produzida com animação por computador e apresentou personagens como Woody, Buzz Lightyear, Jessie e uma história sobre amizade, mudança, entre outras coisas. E sinceramente continua funcionando, até porque tivemos aí recentemente o lançamento de Toy Story 5, então a franquia dos anos 90 ainda está viva. E agora também vamos para os monstros. Temos dinossauros, criaturas gigantes, aliens, e aqui Jurassic Park. Steven Spielberg conseguiu transformar dinossauros em algo extremamente realista para sua época. E o mais impressionante é que até hoje algumas cenas continuam funcionando. Nem toda fantasia precisa ser colorida também, porque existe fantasia sombria, que é outro subgênero, e um filme extremamente marcante é O Labirinto do Fauno. Guillermo del Toro mistura a fantasia com uma realidade extremamente pesada, monstros, fadas, guerra, violência e uma criança tentando escapar da realidade através da imaginação. E obviamente, talvez um dos gêneros que está até um pouco saturado, mas que foi muito sucesso nesse século XXI, que não poderia faltar aqui, que é o gênero de zumbis. Um gênero que praticamente se tornou uma categoria própria. E aqui temos Madrugada dos Mortos. Mas se estamos falando da importância histórica, precisamos lembrar de George A. Romero, porque filmes como A Noite dos Mortos-Vivos ajudaram a definir o zumbi moderno. Agora, agentes secretos, missões impossíveis, armas, perseguições e martinis. James Bond. E quando penso em Bond, um dos maiores marcantes para mim é Sean Connery. Ele foi o primeiro Bond do cinema e ajudou a estabelecer a imagem do personagem. Apesar que os filmes do Daniel Craig também são muito fodas. E não dá para falar da sétima arte sem falar do nosso cinema. O Brasil possui uma história cinematográfica gigantesca e tivemos filmes que ultrapassaram fronteiras. E aí, pode ter alguém dizendo que o cinema brasileiro não presta, mas eu entendo que tem muitos filmes aí que realmente são ruins, mas você tem que prestar atenção na qualidade de filme que a gente pode ter e na qualidade de filme que a gente já teve. A gente tem exemplos aí como Cidade de Deus, Central do Brasil, O Alto da Compadecida, Tropa de Elite,
Carandiru, Bacurau, Ainda Estou Aqui, cada um mostrando uma parte diferente do Brasil. E o mais interessante é que o cinema brasileiro consegue passar por praticamente todos os gêneros: comédia, drama, ação, crime, terror, histórico, documentário e por aí vai. E uma das coisas mais incríveis do cinema é olhar para trás e perceber até onde chegamos. No começo, era necessário utilizar truques físicos, cenários, maquetes, cortes, fantasia. Depois vieram efeitos ópticos, stop motion, efeitos práticos cada vez mais sofisticados. E então, computação gráfica. E um dos filmes que mostrou como efeitos digitais poderiam mudar tudo foi Jurassic Park. O mais curioso é que o filme não utilizou apenas CGI. Spielberg misturou efeitos digitais com animatrônicos e efeitos práticos, e talvez justamente por isso os dinossauros ainda pareçam tão convincentes. Depois vieram técnicas que pareciam impossíveis. Matrix popularizou o chamado bullet time. A câmera parecia literalmente congelar ao redor dos personagens e aquilo virou reverência. Com o passar dos anos, as câmeras digitais começaram a substituir cada vez mais a película. Isso tornou a produção mais acessível, filmar ficou mais barato, editar ficou mais fácil e qualquer pessoa passou a ter ferramentas que antes pertenciam apenas aos grandes estúdios. E então chegamos ao presente, que o cinema deixou de ser apenas ir ao cinema. Hoje você pode assistir um filme no celular, no computador, na televisão, no tablet, praticamente em qualquer lugar. Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney Plus e várias outras plataformas mudaram completamente a maneira como consumimos filmes, mas isso também criou uma discussão. O filme precisa ser assistido no cinema para ser considerado cinema, e essa discussão continua. O cinema está morrendo? Essa frase aparece de tempos em tempos até por conta da evolução dos streamings. E o cinema morreu? Mas será que realmente ele morreu? Desde que o cinema existe, ele já passou por várias supostas mortes. Quando chegaram os filmes sonoros, diziam que era o fim. Quando chegou a televisão, diziam que o cinema morreria. Quando chegou o VHS, mesma coisa. Então tivemos DVD, streaming, celular, e ainda estamos aqui porque existe uma coisa que não mudou. As pessoas continuam querendo histórias. E talvez essa seja a parte mais bonita. Você pode esquecer o nome de um filme, pode esquecer o diretor, o ano, mas talvez lembre de uma cena, uma frase, uma música, um personagem, uma sensação. Talvez você tenha assistido a um filme quando era criança e anos depois uma música toca e você volta para aquele momento. Isso é cinema. E obviamente não podemos falar do cinema sem falar dos atores, porque são eles que dão rosto às histórias. Alguns se tornam tão associados a determinados personagens que é impossível separar os dois. Arnold Schwarzenegger como o Exterminador, Tobey Maguire como Homem-Aranha, Harrison Ford e Indiana Jones, Sylvester Stallone como Rocky e Rambo, Bruce Willis como John McClane, Jack Chan, ação e artes marciais, Jim Carrey, comédia, Keanu Reeves, Neo, Johnny Depp, Jack Sparrow, Leonardo DiCaprio, um dos grandes atores da sua geração e tantos outros. Mas o cinema não é só Hollywood. Isso é importante porque cinema não é apenas Estados Unidos. Temos cinema japonês, coreano, brasileiro e tantos outros diretores também que não são americanos. Enfim, agora a inteligência artificial está chegando, realidade virtual, cinema interativo, tecnologias de captura, efeitos cada vez mais realistas e talvez daqui a 50 anos as pessoas assistam a filmes de uma maneira que hoje a gente nem consegue imaginar. Mas eu acredito que uma coisa vai continuar igual, uma pessoa contando uma história para outra. Você percebeu uma coisa? Consegui passar por vários gêneros e mesmo assim provavelmente deixei milhares, dezenas, centenas, milhões de filmes incríveis de fora. Porque esse é o problema de falar sobre cinema. É impossível resumir mais de 100 anos de história em alguns filmes. Tem gente que vai olhar essa lista aí que eu falei durante os gêneros e falar: como é que tu não colocou Interestelar? Como é que tu não colocou Como Treinar Seu Dragão? Como é que tu não colocou Madagascar? E esse filme, e aquele filme? E essa é justamente a graça, porque cinema é subjetivo. Um filme que para mim é uma obra-prima pode ser simplesmente mais ou menos para outra pessoa. E um filme que um crítico destruiu pode ter marcado sua infância, como As Branquelas e filmes gerais assim do Adam Sandler ou Jim Carrey. Enfim, talvez seja exatamente por isso que eu gosto tanto do cinema, porque cinema não é apenas técnica, não é apenas fotografia, não é apenas roteiro, não é apenas atuação, não é apenas efeitos especiais, é experiência.
Você pode achar um filme tecnicamente perfeito e não sentir absolutamente nada. E pode achar um filme simples, com efeitos ruins, com uma história cheia de problemas, mas que marcou sua infância, e isso também é absoluto cinema. Então, essa foi a origem da nossa sétima arte. Tudo começou com experimentos, fotografias, imagens em movimento, máquinas, inventores e algumas pessoas tentando descobrir como fazer uma imagem parada parecer viva. E hoje temos universos inteiros construídos dentro de uma tela. Temos super-heróis, monstros, alienígenas, piratas, samurais, dinossauros e personagens que acabam fazendo parte da nossa própria vida. O cinema sobreviveu ao cinema mudo, sobreviveu à chegada do som, à televisão, ao VHS, ao DVD, ao streaming e provavelmente vai sobreviver ao que vier depois, porque enquanto existir alguém querendo contar uma história, vai existir alguém querendo ouvir e assistir aquela história. E talvez essa seja a verdadeira origem da sétima arte. Não foi uma câmera, não foi um projetor, não foi uma sala de cinema. Foi uma coisa muito mais simples, o desejo humano de contar histórias. A diferença é que, em algum momento, nós descobrimos que podíamos colocar essa história em movimento e desde então nunca mais paramos. Então, quando você entrar em uma sala de cinema, as luzes apagarem, a tela acender e aquela primeira imagem aparecer, lembre-se, você não está apenas assistindo a um filme, você está participando de uma história que começou há mais de 100 anos e que continua sendo escrita até hoje. Essa é a magia do cinema, essa é a sétima arte.